Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Segundo o IBAMA, só aqui no Rio Grande do Sul são quase 300 espécies de animais que fazem parte da lista dos ameaçados de extinção. E esse número só aumenta quando a proporção é nacional. E é para falar mais sobre esse problema que conversamos agora com Uwe Schulz, professor do programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos. Olá, seja bem-vindo, professor, tudo bem? Olá, boa tarde. Olá, professor. Bom, para a gente começar essa conversa, é importante saber a partir de que momento um animal ele entra numa lista, então, é que ele é considerado que ele está em extinção. Bem, essas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção têm um histórico. E eles iniciaram com as espécies que já tinham um histórico preocupante da diminuição das populações. Agora todas essas listas são atualizadas e uma meta é de tentar listar todas as espécies brasileiras para ter uma ideia sobre o estado das populações. Isso não significa que todas são ameaçadas, mas a gente tem que ter informações sobre todas as espécies para ver qual é a tendência do desenvolvimento das populações. E aqui no Rio Grande do Sul essa lista está sendo atualizada também, né? Como é que funciona essa atualização, né? Os animais eles podem mudar de categoria, é isso? Porque na verdade eles não saem da lista se eles estão numa situação melhor, digamos assim. Não, eles não saem da lista. A lista é uma compilação de informações que coloca cada espécie numa certa categoria de ameaça. Existe a categoria não ameaçado, então essa espécie ela não tem um problema de diminuição. E outras categorias, então, aumentam o risco de extinção, né? O primeiro crítico é vulnerável à extinção. E depois tem quase extinto. Depois tem extinto na natureza. Então, nesse caso, uma determinada espécie só existe em zoológicos. E depois tem extinto quando não aparece mais, né? Então, as espécies vão ser enquadradas e ainda, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, a maioria das espécies está ainda sem preocupação. E o risco dessas espécies entrarem em extinção, ele é provocado justamente por fatores externos, né? Principalmente. Sim. É a ação do homem que faz que essas espécies sejam colocadas nessa risco, lista. Né? A gente pode considerar, por exemplo, professor, ontem foi noticiado o tráfico aí ilegal de animais, né? Esse contrabando também que acontece, isso acaba ajudando aí a engordar, digamos assim, essa lista? Com certeza, né? Especialmente na parte das aves, né? Que muitas vezes são alvos desse tráfico ilegal. Mas a maior ameaça para quase todas as espécies é a diminuição do habitat, então da área onde eles vivem, né? Então a diminuição das matas, a expansão da fronteira agrícola, a poluição das águas, a retificação de rios e arroios, que na parte aquática é a pior intervenção que você pode imaginar. E que o senhor, enfim, domina bastante, inclusive aqui na região, né, professor? Pode até comentar, porque existe projeto também ligado à Unicinos, com a questão da preservação dessas espécies, né? O senhor pode comentar para a gente? Sim, os nossos estudos mostram claramente que na parte aquática não é a poluição, a má qualidade da água que diminui a diversidade de peixes, são alterações da estrutura, né? A retificação, por exemplo, quando um rio ou um arroio antigamente que correu em curvas, agora é retificado, isso é a pior intervenção e lá a gente encontra a menor biodiversidade. E a pior parte disso é que isso não é reversível. Né? Uma poluição é reversível, basta de instalar uma estação de tratamento de esgoto e a qualidade de água aumenta. Mas um rio, uma vez retificado, quase nunca vai ser recolocado numa situação mais natural, né? Esses projetos existem na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está ainda na fase de retificar. Provavelmente em 20 anos, nós vamos tentar refazer essas intervenções, gastando de novo um monte de dinheiro. Né? O senhor que acompanha o trabalho diretamente aqui do nosso Rio dos Sinos, né, professor, que já sofreu tanto com a mortandade, lá, enfim, em 2006. O que a gente poderia dizer a respeito, então, dessas espécies, por exemplo, que viviam ali?
Bem, 2006 foi um evento muito forte que até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá, né? Nunca foi esclarecido todas as causas que interferiram nesse evento. E, na verdade, a gente fala sobre uma mortalidade de 2006, mas eram duas. A primeira era claramente uma mortalidade com sintomas de uma intoxicação. Foi lançada uma substância tóxica que nunca foi identificada. E depois, no mesmo mês de outubro, aconteceu uma outra mortalidade muito grande, que foi causada por falta de oxigênio, né, que é o problema crônico do Rio dos Sinos, pela grande quantidade de esgoto orgânico que o rio sempre recebe. A gente vê aí, então, um fator externo, como a Joyce tinha comentado, né? Acabando influenciando aí na vida desses animais. E uma vez que essas espécies, professores, estão, então, nessa lista, né? Como é que é feita essa recuperação? Você falaste antes sobre parques de conservação, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Bem, tem várias ferramentas para tentar melhorar o status de uma espécie que tem um perigo de extinção. Uma das ferramentas são as unidades de conservação, né? Então, parques nacionais, parques estaduais. Então, isso são áreas dirigidas à manutenção da biodiversidade, sejam plantas e animais. E, normalmente, eles são implementadas em áreas onde existe uma biodiversidade ou muito grande, ou onde existem espécies que têm um certo nível de preocupação de extinção, né? Outras medidas são medidas de manejo, por exemplo, né? Na parte da pesca, poderia-se pensar em redução do esforço da pesca, ou na implementação de escadas de peixes para peixes migradores, né? Uma boa parte deles consta na lista do Rio Grande do Sul. Então, existem muitas ferramentas para trabalhar o status de uma espécie. Certo, professor. E para a gente poder encerrar, o que o senhor acredita que possa ser feito ainda mais para garantir, então, a sobrevivência dessas espécies, principalmente aqui no nosso país? As leis, elas são suficientes? E é importante também a conscientização das pessoas, né? Sim, eu acho que as nossas leis são suficientes. O que falta é a conscientização. Muitas vezes o homem urbano se desliga completamente da natureza e não sabe mais como ele depende dos recursos naturais. A sua energia, né, vem da água, a água que ele recebe em casa é um recurso natural. E a degradação generalizada não vai afetar de longo prazo só as espécies nessa lista, mas vão afetar a nossa própria espécie, que a partir de um certo momento também corre risco de extinção. Certo, fica aí o recado então, né? Muito obrigada, professor, pela sua participação, pelas informações e até a próxima. Eu agradeço o interesse. Muito obrigada. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite para participar enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e também no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.